tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Andressa, sou professora de Educação Cristã e na aula de hoje a gente vai dançar, a gente vai se divertir e vamos também aprender um pouco da Palavra de Deus. E eu não vou gravar esse vídeo sozinha, eu trouxe uma convidada mais do que especial. Ela é bonita, ela é legal, ela é engraçada e eu quero apresentar ela para vocês. O nome dela é Georgina! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estou ansiosa pra gente dançar e se divertir! Então, se vocês querem se divertir junto com a gente, continua assistindo o vídeo, tá certo? Deus é a minha força! Eu não preciso de anéis pra ficar poderoso. Não preciso de cristais pra me defender. Kryptonita não me impede de ser vitorioso. Não dependo de espinafre pra ter força e poder. Eu não invoco os poderes do ar. Eu não entrego oferendas do mar. É pela força do Senhor Jesus que eu vou andar na luz. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força. Tenho a força de Deus. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força. Tenho a força de Deus. Gnomos e duendes nada podem fazer. O Pokémon tem a força, mas é só na TV. Halloween e as cartas do Yu-Gi-Oh! Não tem poder sobre a mente de quem serve ao Senhor. Harry Potter não me confundiu. Na bruxaria que ele mesmo caiu. É pela força do Senhor Jesus que eu vou andar na luz. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força. Tenho a força de Deus. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força. Tenho a força de Deus. Ao Rei Jesus seja a glória, a honra e a majestade pelos séculos dos séculos. Amém! Eu não preciso de anéis pra ficar poderoso. Eu não preciso de cristais pra me defender. Kryptonita não me impede de ser vitorioso. Eu não dependo de espinafre pra ter força e poder. Eu não invoco os poderes do ar. Eu não entrego oferendas do mar. É pela força do Senhor Jesus que eu vou andar na luz. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força. Tenho a força de Deus. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força. Tenho a força de Deus. Gnomos e duendes nada podem fazer. O Pokémon tem a força, mas é só na TV. Halloween e as cartas do Yu-Gi-Oh! Não tem poder sobre a mente de quem serve ao Senhor. Harry Potter não me confundiu. Na bruxaria que ele mesmo caiu. É pela força do Senhor Jesus que eu vou andar na luz. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força. Tenho a força de Deus. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força. Tenho a força de Deus. Falem comigo. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força. Tenho a força de Deus. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força. Tenho a força de Deus. Vocês estão vendo essa almofada fofinha aqui? Tá vendo, Georgina? Tá vendo, tia? Ela é muito fofinha, mas tem algo de errado com ela. O que é, Georgina? Ah, tia, eu tô vendo umas manchas nela. Onde foi que tacaram essa almofada, hein? Saíram esfregando no chão, foi? Vai dar pro professor Rafael. Ela tá toda suja, toda velha, mal cuidada.
E ela me lembra muito a história de um homem chamado Daniel. Tia, de onde é esse personagem? Esse é um dos personagens da Bíblia. Daniel, ele era um homem tão parecido com Deus que se a gente olhasse para ele, a gente não conseguia achar nenhum defeito. Se vocês olharem para mim e para a Georgina agora, com certeza vocês vão ver algo de errado. Georgina, tem alguma coisa em ti que tu não gosta? Ah, tia, eu me acho muito bonita, mas o meu nariz, eu acho diferente assim, sabe? Eu também acho meu nariz feio. Eu queria que ele fosse menor. A minha sobrancelha é muito grossa. E com certeza você olhando aí, a gente aqui, você com certeza tá vendo algum defeito na gente. E Daniel, ele era uma pessoa perfeita, não assim de aparência, não é que Daniel fosse um Brad Pitt, cara mais lindo do mundo. Não, a gente diz que Daniel ele era perfeito porque ele era tão parecido com Deus que as pessoas não conseguiam achar erro em Daniel. O coração dele, por dentro, Daniel ele era limpinho, tava tudo certinho com ele. E Daniel, naquele tempo, ele morava no reino da Pérsia. Vamos pegar o Daniel aqui na nossa caixa de história. Aqui, ó. Daniel. Não era nenhum Brad Pitt, nenhum bonitão. Mas por dentro, o coração de Daniel, ele era limpinho. Que bom que o coração dele era limpinho, porque ele tá precisando de umas ajudas. Daniel, ele vivia na Pérsia. E o rei, naquela época, se chamava Dário. Olha só o rei Dário. O rei Dário gostava muito de Daniel. Por que ele gostava de Daniel? Porque Daniel ele era muito bondoso, muito gentil, legal com todo mundo. Então o rei Dário gostava demais de Daniel. Eles eram best friend forever, tia. Eles eram BFFs. Só que qual é o problema? Georgina, tu já sentiu ciúme de alguém? Ah, tia, eu sou uma pessoa muito ciumenta, sabe? Mas eu tenho muito ciúme da minha mãe. Da tua mãe? É porque ele é meu amor. Tem ciúme das suas amigas? Também. Pronto, Daniel, ele era tão próximo do rei Dário que os outros funcionários do rei tinham ciúme dele. Deixa eu pegar aqui os outros funcionários do rei. Olha só. E eles passavam dia e noite pensando em alguma coisa para fazer com que o rei não gostasse mais de Daniel. Tava faltando coisa pra eles fazerem no rei, não era? Só pode, porque passar tanto tempo planejando um plano para fazer com que o rei Dário não gostasse de Daniel, haja tempo. E eles ficaram pensando, não, o que a gente vai fazer para o rei não gostar mais de Daniel? A gente precisa fazer um jeito de Daniel errar, porque esse homem nunca erra. E aí, o que foi que eles perceberam? Daniel, ele era muito temente a Deus, muito obediente. Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Tia, ele fazia igual a hora de escovar o dente, era? Igual a hora de escovar o dente, ele estava o tempo todo orando. E lá na Pérsia, as pessoas não adoravam ao Deus que a gente adora. Eles adoravam a deuses diferentes. Então, Daniel era o único que adorava a Deus. E o rei não se importava. Por quê? Porque ele gostava muito de Daniel. E apesar de Daniel adorar um Deus diferente, Daniel ele era muito obediente e trabalhava muito bem. E aí, o que esses dois carinhas pensaram? Vamos fazer o rei assinar uma lei que diz que durante 30 dias ninguém pode adorar nenhum Deus. A gente só vai adorar ao rei. E aí eles foram falar com o rei. E o rei agora é Deus, é? Boa pergunta. Eles foram lá. Rei, vamos fazer uma lei para que durante 30 dias as pessoas só adorem a você. Não pode adorar nenhum outro Deus. Aí o rei se sentiu, como você falou, Georgina, um Deus. Se sentiu super especial. Meu Deus, durante 30 dias vão adorar só a mim? Que coisa boa. Glórias a E ele nem percebeu um problema. Daniel não adorava outros deuses.
Daniel só adorava ao nosso Deus, né? O Deus de Israel. E óbvio que Daniel não iria cumprir essa lei. Só que o rei não se lembrou disso, não se lembrou de Daniel. E então ele foi lá e assinou a lei. E os dois carinhas, ficaram muito felizes. Conseguimos fazer algo para prejudicar Daniel. Agora é só ver se ele vai cair na nossa armadilha. Caras malvados. E o que vocês acham que Daniel fez? Vocês acham que Daniel adorou o rei e não adorou o nosso Deus? Tia, como ele tem um coração muito bom, eu acho que ele não adorou o rei, não. Bom, você está totalmente certa, Georgina. A Bíblia diz que, apesar da lei ter sido feita, Daniel não abandonou o Deus dele. E continuou durante os dias adorando ao nosso Deus, orando 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Sempre ele ia lá no quartinho dele, na janela dele e ficava orando. E logo os 2 homens malvados viram que Daniel estava adorando ao Deus dele e correram para contar para o rei. E só então que o rei percebeu que Daniel tinha caído em uma armadilha, que aqueles homens não gostavam de Daniel e que tinham feito aquilo para prejudicar ele. E aí, Georgina, o que você acha que o rei fez? Tia, eu acho que ele precisou punir Daniel, mas ele era tão amigo dele. Bom, o rei era muito amigo de Daniel e dentro do coração dele, ele não queria fazer nenhum mal a Daniel. Mas ele era o rei e ele tinha assinado uma lei. E se ele não punisse Daniel, da forma que ele disse que ia punir, todo mundo ia ficar contra o rei. E ele não queria isso. Então, qual era a punição para a lei que ele criou? Quem não cumprisse a lei que ele tinha feito e adorasse outros deuses, seria lançado na cova dos leões. Ai, meu Deus do céu! E aí ele, muito triste, teve que falar com Daniel que Daniel tinha desobedecido a lei e que por causa disso ele seria lançado na cova dos leões. Com certeza Daniel ficou com muito medo, mas ele confiava em Deus e sabia que Deus não iria abandoná-lo. Então, o coitado do Daniel foi lançado na cova dos leões. Olha o nosso leão. Uau! Olha o leão, que fofinho. Ele é bem grandão, né? Não, é gigante, meu Deus. E Daniel foi lançado na cova dos leões. O rei nem conseguiu dormir pensando em Daniel. Ai, meu Deus, será que Daniel tá bem? Será que o Deus dele protegeu ele? E vocês sabem o que foi que aconteceu na cova? O quê, tia? O quê? Eu quero saber. Tu acha que Daniel morreu? Tia, eu espero que não. Será que Daniel morreu ou não? Bom, a Bíblia diz que Daniel confiava muito em Deus. E apesar dele estar com muito medo, ele continuou confiando em Deus. Ele sabia que Deus não iria deixá-lo na mão. E Deus com certeza não deixou. Deus colocou o leão para dormir. O leão caiu em um sono profundo. Que soninho. E Daniel continuou, vivinho da Silva. Felizão, porque nada de mal tinha acontecido com ele. E no outro dia, de manhã, o rei foi correndo lá na cova ver como é que Daniel estava. O coração, meu Deus, desesperado. Meu Deus, será que Daniel está bem? Será que Daniel está vivo ou não está? E aí ele abriu a cova. A cova era fechada com uma pedra bem grandona. Os soldados ajudaram o rei a abrir a pedra. E ele foi ver como é que Daniel estava. E encontrou Daniel, sabe como? Dormindo junto com o leão. Os dois dormindo juntos. E o rei ficou tão feliz de ver que Daniel estava bem. E sabe o que foi que aconteceu? O rei decretou que de agora em diante todas as pessoas do reino só poderiam adorar ao Deus de Daniel, ao nosso Deus. Porque ele era um Deus poderoso, ele era um Deus que não desamparava aqueles que confiavam nele. E o que é que a gente aprende com essa história, Georgina? O que é que tu aprendeu com essa história de Daniel? Tia, eu aprendi
que a gente tem que ser obediente somente a Deus. Exatamente. E sempre confiar nele. Daniel estava passando por uma situação muito difícil. Gente, vocês conseguem imaginar? Tu imagina, Georgina? Do nada, alguém chega e diz que você vai ser lançado numa cova de leões. O medo que você ia sentir? Ai, tia, eu acredito muito em Deus, mas eu ia querer sair correndo daquele lugar, porque leão é muito grande. Qualquer pessoa ia ficar apavorada. Mas Daniel, ele confiou em Deus. Ele sabia que Deus não ia deixar ele na mão. E a gente tem que ser da mesma forma. Às vezes a gente passa, mesmo vocês sendo crianças, a gente passa por algumas situações difíceis. Às vezes a gente fica triste, às vezes a gente fica sem saber o que fazer, a gente fica preocupado com alguma coisa que está acontecendo na nossa casa ou na escola. E a gente tem que confiar em Deus, porque Ele nunca vai deixar a gente na mão. Mas Daniel, ele era uma pessoa que estava sempre orando, sempre falando com Deus. Da mesma forma a gente tem que fazer. Deus, ele é o nosso amigo. Melhor ainda, ele é o nosso melhor amigo. E a gente tem que estar sempre conversando com ele. Sempre contando as coisas do nosso dia. Oi. A gente pode pedir a Deus para essa fase do coronavírus passar, não pode? Pode sim. Por conta dessa doença, né, dessa pandemia, muitas pessoas estão passando por situações muito difíceis. E eu sei que todo mundo quer que isso passe logo. E a gente pode contar isso pro Papai do Céu. A gente pode falar sobre o que a gente está sentindo e pedir para ele que tudo isso passe logo. E com certeza a gente pode confiar nele e saber que ele tem o melhor pra gente. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham gostado da aula, que tenham gostado da nossa amiga aqui, né, mágica especial. Eu vou pedir para vocês fazerem um desenho de um leão todo colorido, do jeito que vocês quiserem. Pode usar papel colorido, pode usar canetinha, do jeito que vocês quiserem. E coloquem no grupo, tá certo? Que a gente vai estar olhando. É isso, até o próximo vídeo, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. De ser vitorioso não depende. Errou! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.